Olá, boa noite. Um inquérito da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado será enviado à Procuradoria-Geral da República na segunda-feira. A PGR é que vai decidir se o ex-presidente Bolsonaro e os outros 36 indiciados serão denunciados. E você vai ver também. Polícia identifica segundo suspeito de matar delator do PCC no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A prisão dele foi decretada pela Justiça. Estudante de medicina morto por PM é enterrado em São Paulo. Novas imagens mostram o que aconteceu momentos antes do agente atirar. Atenção, motoristas, tem golpe novo na praça, gente. Criminosos estão encaminhando mensagens falsas para condutores, informando sobre uma suposta suspensão ou cassação da habilitação. O que parece ser uma ajuda para resolver um problema é, na verdade, uma armadilha para roubar os dados dos celulares das vítimas. O Gabriel recebeu um aviso por SMS que seria supostamente do Detran, mas como trabalha no setor automotivo, suspeitou e entrou em contato com o despachante. Não tinha nenhuma notificação no aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação no meu celular. Então, eu entendi que existia uma divergência de informações ali. Naquele momento, no mesmo momento, ele me respondeu com uma notícia, dizendo que aquilo era um golpe e que eu não deveria apertar no link. E aí eu já até apaguei o link do meu celular para nem correr o risco de apertar sem querer. As mensagens costumam ser parecidas. O texto contém o nome do Detran e um link que também é criado para confundir as vítimas. A Associação Nacional dos Detrans disse que alerta sobre fraude envolvendo o CNH em 18 estados, além do Distrito Federal, e emitiu um comunicado para informar que o contato com condutores e donos de veículos é feito por correspondências que são enviadas pelos Correios. Sempre o caminho é através do veículo oficial de cada órgão. Lá dentro, de forma segura, o cidadão verifica os débitos do seu veículo, verifica pendências com habilitação e, se tiver alguma providência a sanar, algum débito, ele pode fazer a emissão do boleto, dentro dos canais oficiais do órgão, com toda a segurança e a certeza de que aquele débito vai realmente suprir o problema que ele tem identificado. A orientação das autoridades e dos órgãos competentes é que os condutores que recebem a notificação denunciem o caso à ouvidoria do Detran no site falabr.cgu.gov.br ou à Polícia Civil. Já especialistas alertam para a importância de checar as informações do que é acessado, principalmente em casos de comunicados recebidos por SMS, aplicativos de mensagens e e-mail. Não vá direto respondendo ou clicando que você vai cair num golpe. 97% dos contatos que estão acontecendo hoje são golpes. Tem até uma estatística do próprio Serasa que a cada 7 segundos no Brasil tem já uma tentativa de golpe. Então, as chances de você estar clicando num link de golpe é muito grande. Por isso, desconfie de tudo. E primeiro, você vai atrás da informação. Não deixe que a informação chegue até você. Em Belo Horizonte, um decorador de festas é suspeito de estelionato. Ele sumiu às vésperas de festas para as quais foi contratado. Uma noiva teve um prejuízo de cerca de R$40 mil. Andressa vai se casar no próximo dia 7 de dezembro. Para a data tão especial, ela contratou toda a decoração da festa na empresa de Guilherme Augusto Oliveira. A noiva pagou adiantado R$35 mil. E faltando alguns dias para a cerimônia tão esperada, o sonho virou um pesadelo. Ele sempre me pedia Pix para pagar fornecedor, loja das festas, o cara do carpete. E eu, infelizmente, não sei como que eu caí nisso, e eu fazia o Pix na conta dele, em vez de fazer diretamente para o fornecedor. Não tinha nada pago. A última semana foi muito difícil para mim, porque eu tive que pagar outra decoração, que foi quase o dobro do prejuízo que ele me deu. Indignada, Andressa fez um alerta pelas redes sociais. O vídeo divulgado pela noiva chamou a atenção de outras pessoas que tinham contrato com o decorador. E não foram só clientes, fornecedores também enganados procuraram a delegacia para registrar a ocorrência contra o suspeito.
Mais de 40 pessoas já relataram que também foram vítimas do golpe do decorador. Pessoas que entregam flor, pessoas que entregam tenda, pessoas que entregam mobiliário. Ele vendeu esse serviço, não entregou, não devolveu o dinheiro. Guilherme também usava as festas realizadas nesse espaço de eventos para atrair novos clientes. Segundo o proprietário do imóvel, Guilherme não tem nenhuma ligação com o lugar. Nós não temos exclusividade, nada foi arrendado, inclusive uma das noivas, ela realmente cobrou, né, da gente, como se a gente fosse culpado pela não boa prestação de serviço da decoração. O prejuízo da empresa de eventos da Bruna foi de R$70 mil. Eu tinha 2 eventos, um evento pessoal, um evento de um outro cliente, que era uma festa junina para 700 pessoas. Foi um prejuízo muito grande e, mais do que isso, foi um desgaste emocional muito grande. Diante das denúncias, o decorador se defendeu nas redes sociais, dizendo que as acusações são falsas e que vai arcar com todos os compromissos. A Polícia Civil investiga o caso. Eu vou fazer do jeito que eu sonhei. Foi do jeito que eu planejei, com as flores, com os móveis, do jeito que eu quis. Nem que eu tenha que trabalhar 10 vezes mais para isso. Mas eu e meu marido, a gente vai fazer do jeito que a gente sonhou, não é ele que vai apagar isso. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, feita nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, revela que 97% das mulheres de baixa renda têm medo de andar sozinha à noite. A Yasmin estuda no período da noite e pega 2 conduções da faculdade até o bairro onde mora, em São Paulo. Ela tem receio de ser assaltada e, por isso, conta com a ajuda do avô para ir do ponto de ônibus até sua casa. Por ser mulher, eu acabo me sentindo um pouco mais vulnerável andando sozinha de noite, né? Então você sente medo? Exatamente, eu sinto medo, eu me sinto vulnerável, sim. A gente não sabe quem vem, quem vai, né? Principalmente hoje em dia, a turma está com moto, você fica, tudo é suspeito, né? Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva mostra que 97% das mulheres de baixa renda têm medo de andar sozinhas durante a noite. Ruas escuras e vazias como essa aqui, que faz parte do trajeto de Yasmin, deixam as mulheres inseguras. Segundo a pesquisa, os assaltos e estupros são o que as mulheres mais temem. Em seguida, são as importunações sexuais, receber olhares insistentes e cantadas inconvenientes, e também a discriminação ou preconceito. Quando 6 de cada 10 mulheres se veem presas dentro da sua casa, nos arredores do seu bairro, pelo medo de sair de casa e ser violentada e ser estuprada, isso traz um grande problema para a saúde mental dessas mulheres. O estudo mostra também que o deslocamento feito de ônibus é o mais usado entre as mulheres. Depois vem os trajetos feitos a pé, carro por aplicativo, trem e metrô. Eu tenho medo de assalto, né? Celular eu não pego de jeito nenhum. Ruas escuras. Aí que é pior. Por poder ser assaltada, sabe? Aparecer um estranho com moto, pegar seu celular e sair correndo. A gente dá tão duro para poder comprar o celular para uma pessoa vir e pegar, assim, não acho muito bom. Sempre andar tomando cuidado, observando. Algumas soluções são mais óbvias, como o aumento da iluminação pública ou o aumento do policiamento. Mas a pesquisa apontou também a necessidade de ter novos modais de transportes. Ter a solução de uma moto segura, rastreada, daria a chance, daria a liberdade para andar pela cidade sem preocupação. O inquérito da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado que teria sido arquitetado pela alta cúpula do governo Bolsonaro será enviado à Procuradoria-Geral da República na próxima segunda-feira. O relatório da Polícia Federal já está com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Suprema Corte. Agora, pelo rito, ele deve aguardar o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre o resultado das investigações. A PGR tem 3 caminhos: recomendar o arquivamento do processo, pedir mais detalhes do caso ou apresentar denúncia contra os indiciados. Se houver denúncia, caberá ao Supremo aceitar ou não.
Caso seja aceita, eles vão se tornar réus e responder criminalmente. A expectativa é que todo o processo seja concluído até julho do ano que vem, para não influenciar nas eleições de 2026. Considerando que alguns dos investigados, aqui no caso indiciados, podem ser agentes políticos ou podem ter uma preferência política de qualquer sorte. Diferente de outros inquéritos, Alexandre de Moraes não deve tirar o sigilo deste, para não atrapalhar a avaliação do Ministério Público Federal. Pela regra, a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias úteis para se manifestar, podendo ser prorrogado por mais 15. Além desse prazo, o Poder Judiciário vai entrar em recesso a partir da segunda quinzena de dezembro. A avaliação é que o Procurador-Geral utilize todo esse tempo para concluir o parecer. Por isso, a expectativa é que o Ministério Público Federal se manifeste sobre o inquérito só no ano que vem. Nesse momento que os indiciados passariam a ser réus em um processo criminal, que vai apurar os fatos e as provas produzidas lá na fase policial pela Polícia Federal. Nesse momento, considerando a popularidade e notoriedade das pessoas envolvidas e que as investigações já terminaram, o risco de prisão é muito baixo. A não ser que um dos indiciados apresente indícios de que vai fugir do país, não responda às intimações da justiça ou que tente obstruir o processo penal de alguma forma, ameaçando testemunhas, por exemplo. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato a vice em 2022, Walter Braga Neto, e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. A conclusão é que a alta cúpula do governo arquitetou um plano de golpe de Estado que incluía matar autoridades, como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Além das apreensões de documentos e quebras de sigilo, os agentes se basearam em depoimentos importantes, como o de Mauro Cid, que era braço direito de Jair Bolsonaro, do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e do tenente brigadeiro Batista Júnior. Os três confirmaram que havia uma intenção golpista arquitetada por integrantes do governo. Hoje, o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, se manifestou sobre o caso. Os indícios revelados até agora demonstram uma gravidade que é real, mas tudo isso deve ser visto nas etapas de vida, na forma adequada, com respeito ao devido processo, à ampla defesa e todas as garantias que a Constituição e as leis prevêem para os indiciados, para os acusados e depois para os réus, se vier uma ação penal. Portanto, são fatos, sim, graves, que devem ser apurados, mas a democracia brasileira é maior do que isso tudo. Obrigado. A Polícia de São Paulo procura pelo segundo suspeito de participar da execução do empresário e delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach. O repórter Felipe Brosco está lá na delegacia que investiga o caso e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Felipe. Quem é o suspeito e qual é a participação dele no crime? Pois não, boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Olha só, o nome dele, Augusto, é Matheus Augusto de Castro Mota. Ele é apontado, então, pela polícia como uma pessoa que recrutou e também pagou R$5.000 para Cauê Amaral Coelho, o olheiro da quadrilha, que teria avisado aos atiradores no momento em que a vítima chegou até o aeroporto. O Matheus, ele também teria fornecido os veículos que foram utilizados aí na fuga desses envolvidos. No entanto, tanto o Matheus quanto o Cauê, eles ainda seguem foragidos. A polícia, a Secretaria de Segurança Pública, ela montou uma força-tarefa hoje no intuito de cumprir 8 mandados de busca e apreensão contra policiais envolvidos nesse crime para recuperar computadores e celulares que agora também serão periciados pela Corregedoria da Polícia Militar. Eles são apontados, inclusive, como integrantes da escolta particular do delator. A polícia também tenta identificar 2 homens que foram acusados de serem os executores desse crime. A gente lembra que após o assassinato do empresário, os bandidos eles abandonaram aí na fuga esses veículos, abandonaram também as armas e fugiram em um ônibus. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Brosco.
Foi enterrado hoje o corpo do estudante de medicina Marco Aurélio Gardenas, de 22 anos, morto com um tiro a queima-roupa por um policial militar num hotel na zona sul de São Paulo. Durante o sepultamento, a família exigiu a responsabilização dos agentes e do governo do estado. O clima no velório era de revolta e tristeza. Um dos irmãos de Marco Aurélio Acosta pediu por justiça e disse que a alegria se foi com a morte do caçula da família. A dor de ver a sua mãe e seu pai escolhendo o caixão do seu irmão. Eu peço que seja feita a justiça, que os responsáveis tenham a condenação, né, que mereçam ter. O estudante foi morto com um tiro a queima-roupa disparado por um policial militar. A abordagem ocorreu em um hotel na Vila Mariana, bairro nobre da zona sul da cidade, e flagrada por câmeras de segurança. Só após 42 horas da morte do estudante, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, usou as redes sociais para fazer a primeira manifestação pública sobre o caso. O anúncio foi feito após ele ser cobrado pelos pais do jovem assassinado. Tarcísio lamentou a morte e criticou a conduta dos policiais. Disse que a Polícia Militar é uma instituição preparada e que está nas ruas para proteger os cidadãos. Terminou dizendo que não vai tolerar abusos e os culpados serão severamente punidos. Isso foi, pelo menos, algo que aliviou o nosso coração, para poder agora, tranquilamente chorar, e expressar nossos sentimentos. Tá? Muito obrigado. Os PMs Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado, envolvidos na ocorrência, foram afastados de suas funções até o final das investigações. O policial que fez o disparo foi indiciado por homicídio doloso e as imagens das câmeras corporais usadas pelos PMs vão ser analisadas. Nesta sexta-feira, novas imagens registradas por câmeras de segurança da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, que fica próxima ao local do crime, e também do hotel onde aconteceu o assassinato, revelam exatamente o que aconteceu minutos antes de Marco Aurélio ser morto pela polícia. O estudante e uma mulher entram no hotel às 2h34 da madrugada de quarta-feira. Eles vão para o quarto. Minutos depois, a garota tenta sair, mas é impedida pelo estudante, que fecha a porta. 8 minutos depois, ela sai sozinha. Marco Aurélio também deixa o local. Ele pula as escadas e sai do hotel. Às 2h52, uma câmera de segurança da Avenida Rodrigues Alves mostra uma viatura da PM parando no farol. O estudante aparece sem camisa, caminhando logo atrás. O jovem passa pelos policiais, bate no retrovisor do carro e foge correndo. Ele é perseguido pelo soldado Macedo. Ele é o agente que atira contra a vítima minutos depois. A morte desse jovem, o Marco Aurélio Gardenas Acosta, demonstra que ninguém vai estar livre dessa política de vingança, truculência e morte praticada pelo Sistema de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E isso é muito grave. Uma criança de 11 anos foi baleada durante um confronto entre criminosos e policiais militares em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O garoto jogava bola quando foi atingido na perna. Ele foi operado e o estado de saúde dele é estável. A PM informou que ocupantes de um carro atiraram contra os agentes e, por isso, houve confronto. Na ação, um criminoso foi morto. Moradores da região protestaram. Eles usaram um ônibus para fechar a BR-040 e colocaram fogo em objetos. Criminosos disfarçados de agentes da Polícia Federal roubaram a mansão de um filho do político Paulo Maluf, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo a PM, 3 criminosos invadiram a casa e renderam 4 mulheres. Eles roubaram joias e fugiram. O filho de Paulo Maluf não estava na casa no momento do assalto. Até agora, ninguém foi preso. 5 traficantes foram presos em flagrante durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil do Maranhão. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. R$15 mil em espécie foram apreendidos, além de várias armas de fogo, incluindo rifles, pistolas e munições.
Incentivar o uso das bicicletas como meio de locomoção é uma forma de promover saúde, bem-estar e também apoiar o meio ambiente, né, gente? Já que contribui para reduzir as emissões de poluentes. O problema é a falta de segurança no trânsito, que é um dos principais obstáculos para os usuários. A Nair usa a bicicleta para trabalhar há 6 anos. Para se proteger dos perigos do trânsito, ela investiu na segurança. O capacete é importante, a lanterna traseira, dianteira também, a buzina para poder sinalizar e ainda tem um espelho retrovisor também que eu utilizo para poder verificar quem está vindo atrás, né, de iluminação, para poder facilitar esse trajeto de cuidados. Toda equipada para evitar os acidentes. Com certeza, porque primeiro a minha vida. Patrícia também trocou o ônibus pela bike. Estar sempre atenta é uma regra para ela. A gente tem que andar olhando todo mundo, né? Acho que o principal cuidado é esse. E todo cuidado é pouco. É o que apontam os dados da Autarquia de Trânsito do Recife. De janeiro a junho deste ano, 726 multas foram aplicadas a motoristas que desrespeitaram as áreas exclusivas dos ciclistas na capital pernambucana. E esse tipo de desrespeito causou a morte por atropelamento de 4 ciclistas aqui no Recife em menos de um mês. A realidade da gente que o ciclista enfrenta no dia a dia é justamente a falta de infraestrutura para pedalar adequadamente. Isso acaba não protegendo o ciclista. Por serem mais vulneráveis, os ciclistas têm prioridade nas ruas. E é bom lembrar que o Código Brasileiro de Trânsito prevê multa de R$ 880 para veículos que invadem áreas exclusivas de bicicletas. Uma distância mínima também deve ser respeitada. Apesar de ser uma bicicleta, né, de ser um veículo de 2 rodas, ele é considerado também como se fosse um automóvel. Então, para a segurança de quem está fazendo tanta ultrapassagem quanto quem está circulando com esse veículo, é necessário ter, por lei, pelo menos você atravessar com segurança 1,5 metro o ciclista. Ao todo, o Recife possui mais de 190 quilômetros de ciclovias, muitos desses quilômetros pedalados pela Nair. Além de qualidade de vida, ela ganhou tempo optando pela bicicleta. Quando eu utilizava o transporte público, esse percurso ele se transformava em 1 hora de espera. E o investimento na bicicleta foi uma coisa que meu percurso durou de 10 a 15 minutos para poder me deslocar do trabalho para casa. O desemprego caiu em 7 estados brasileiros nesse terceiro trimestre. A taxa de desocupação recuou para 6,4% e chegou à menor marca desde o início da série histórica. Foram 10 meses fazendo bicos para sobreviver. Em setembro, depois de receber muitas respostas negativas, Vitor conseguiu uma vaga de ajudante de cozinha nessa hamburgueria. Um pouco mais de empenho, um pouco mais de trabalho, indo mais fundo assim, né? Eu consegui essa vaga aqui, que eu tô adorando, tá ótimo aqui. Os dados divulgados pelo IBGE apontam que o desemprego no Brasil recuou para 6,4% no terceiro trimestre de 2024, 0,5% a menos do que o trimestre anterior. Este é o menor índice para o período desde o início da série histórica, em 2012. A taxa de desocupação caiu em 7 das 27 unidades da federação. 10 estados alcançaram as menores taxas de desemprego de suas séries históricas. Alguns populosos e de economias mais diversificadas, como Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Pernambuco, Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Norte registraram as maiores taxas. A economia está começando a ficar mais aquecida, o mercado está contratando e isso se traduz muito no aumento do emprego com carteira de trabalho assinada, que aumentou quase 400 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Isso é bem significativo, representa que o mercado está aquecido, então está contratando para empregos de melhor qualidade. A pesquisa também registrou diminuição no número de pessoas que buscavam trabalho por 2 anos ou mais. Elas somaram 1,5 milhão. É o menor valor para um terceiro trimestre desde 2014. E como o quarto trimestre tem as festas de fim de ano, a tendência é que o mercado se mantenha aquecido. Quando isso acontece, as pessoas começam a ter já mais dinheiro e o comércio começa a contratar mais, porque o consumo aumenta. E, além disso, começam as contratações temporárias para atender esse pico de consumo que
que acontece sempre no último trimestre do ano. Então, o que a gente espera é que no próximo trimestre, como diz a série histórica, nós tenhamos uma taxa de desocupação do mesmo nível ou menor do que a encontrada agora no terceiro trimestre de 2024. Pessoas endividadas têm uma oportunidade de negociar os pagamentos das dívidas parceladas e com até 99% de desconto no Feirão Limpa Nome. O evento acontece em todo o país até amanhã. Seu Djalma estava com o nome sujo, cheio de dívidas. Depois que conseguiu pagar as contas, a sensação foi de alívio. É um alívio, né? Porque parece que a gente sente um peso. Aí a gente limpando, a gente se alivia um pouco, né? E tem muita gente carregando o peso dessas dívidas. Mais de 73 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, a maioria entre 41 e 60 anos de idade. O valor médio das dívidas é de R$ 5.500 por pessoa. As filas estavam enormes no Feirão Limpa Nome para sair da lista dos inadimplentes. Em Salvador, antes das 6 da manhã, tinha gente na Praça da Mãozinha. Já na capital paulista, o feirão foi no Largo da Batata. E a renegociação pode ser feita de maneira presencial ou pelo aplicativo do Serasa. Nome limpo novamente, o agora ex-inadimplente pode comemorar e pedir apoio da plateia. Ele vem aqui, bate esse sino, vamos ver a reação do povo. Olha lá, ó. Silvaneide fechou um acordo para se livrar das dívidas. Ela devia 17 mil. Vai pagar quanto? 4 e pouco. 4 mil e pouco. Ficou bom assim? Ótimo. Cada pessoa inadimplente tem mais de 3 dívidas em seu nome. Como são vários boletos com datas de vencimentos diferentes, a possibilidade de se enrolar com as contas só aumenta. Agora, é possível unificar os boletos. Pela primeira vez, a Serasa, junto com os mais de 1.000 empresas participantes do feirão, possibilita que mais de uma dívida sejam pagas em um único pagamento. Então, se você tem uma dívida de telefonia, uma de banco, você pode vir aqui e juntar as duas dívidas em um único boleto ou uma única chave Pix. Isso é uma ótima oportunidade para já começar o ano que vem com o nome limpo. E olha, a alfabetização é o principal pilar da educação. Com o aumento do conteúdo digital, aí a gente tem e-books, redes sociais, uma infinidade de possibilidades, né? As livrarias e os escritores precisam se reinventar para estimular o hábito da leitura, principalmente entre os mais jovens. O analfabetismo funcional ainda registra altos índices no Brasil, com quase 30%, de acordo com o IBGE. Cada vez mais, os jovens deixam de se interessar por livros e pela leitura em geral. Nesse cenário, os e-books e conteúdos digitais ganham mais força. Mas, para este professor, o contato com o livro físico é importante e desenvolve uma aprendizagem diferente. Recentemente, tivemos aí a Feira Internacional do Livro em São Paulo, né, que foi uma mega feira. Ou seja, a prova de que o acesso ao livro impresso, folhear o livro, né, faz com que isso desenvolva a aprendizagem. Em Rondônia, escritores e livrarias independentes buscam promover a leitura com imagens que contam histórias regionais. Então, um leitor que acessa uma obra, uma produção dos escritores rondonienses, faz com que ele se sinta mais próximo dessa leitura, ou seja, não é uma leitura desconectada da vida dele. Célia Marques é escritora e tem 4 livros publicados que abordam temas da região norte do país, como convívio familiar, memórias afetivas no ambiente escolar e histórias de figuras negras como protagonistas. Como é regional, então trazer essas vivências deles, né? Então essa é a forma. E um livro físico é uma oportunidade de você se ver enquanto protagonista, poder olhar. Caiu no chão, ficou triste, parado, acuado, assustado, chorou um pouco e uma lágrima escorreu em seu rosto, mas logo ergueu a cabeça e se levantou. Esse é um trecho do livro Heitor o Curumim, que conta a história de um menino negro com cabelos encaracolados e beleza ancestral. E livros como esses são encontrados aqui nesta livraria que contam histórias de expressões amazônicas. A alfabetização é um dos processos educacionais mais importantes e que demanda o amplo esforço dos professores.
Atualmente, crianças já nascem no mundo amplamente conectado e apresentam habilidades e expectativas diferentes em relação à leitura e à escrita. É importante que a criança, que o jovem, que o adolescente tenha acesso à literatura, porque por meio da literatura ele consegue ter um mundo de imaginação. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Como é que vai ser o final de semana? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, o fim de semana vai ser com tempo instável, ainda na região norte, no centro-oeste e também no sudeste. A gente percebe que no mapa, em poucas regiões, o sol aparece. É o caso do sul, lá o sol ganha força, mas tem previsão de chuva em pontos do litoral. Aqui na capital paulista, o céu fica encoberto e também não esquenta muito. Olha, a máxima não passa dos 21 graus amanhã, 23 no domingo, na segunda-feira, 25 de máxima e na terça-feira os termômetros podem chegar na casa dos 29 graus. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, céu encoberto com previsão de chuva fraca e isolada e também não esquenta. Máximas de 24 graus amanhã, 26 graus no domingo, 29 graus na segunda e também na terça-feira. No Nordeste, sol, tempo quente em toda essa área em amarelo, mas com previsão de chuva forte e volumosa no interior e também no sul da Bahia. Na região norte e também no centro-oeste, chuva forte, ela pode vir acompanhada de trovoadas. Agora, quanto às temperaturas, elas continuam acima da casa dos 30 graus. Olha, 36 graus amanhã em Manaus e a mesma temperatura vale para Cuiabá. No sul do país, a máxima fica na casa dos 28 graus em Porto Alegre. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Bom fim de semana. Aproveite, querido. Já estamos em contagem regressiva para o fim do ano. Pessoal, dezembro está aí. E no Réveillon mais famoso do país, você já deve imaginar a qual Réveillon estou me referindo. No Rio de Janeiro, haverá uma queima de fogos com 12 minutos de duração, além de shows de grandes artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. A programação foi divulgada hoje pela Prefeitura. O Rio de Janeiro se prepara para mais uma festa inesquecível. O tradicional show de luzes e cores vai saudar a chegada de 2025 em diversos pontos da cidade. Mas é na praia de Copacabana que acontece a grande festa. A expectativa é muito grande, o Réveillon é muito bom e as probabilidades são enormes para repetir essa dosagem. 10 balsas estarão espalhadas pela orla de Copacabana e o público vai se encantar com 12 minutos de queima de fogos. Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para curtir essa mega festa. Vários shows também vão animar a noite do dia 31 e as primeiras horas do dia 1º de janeiro. Mas a novidade deste ano está na Praia do Leme, que vai receber artistas da música gospel. Ao todo serão 13 palcos na cidade. Essa é uma vocação da cidade. A gente quer os hotéis lotados, a gente quer o setor de bares, restaurantes, comércio produzindo. Então, o Rio tem uma das suas atividades econômicas mais importantes, é o turismo. Portanto, a gente quer sempre estar incentivando, criando motivos para as pessoas estarem vindo ao Rio de Janeiro, não bastassem as suas belezas naturais, os seus pontos turísticos, os seus sítios históricos. A gente quer também sempre grandes eventos, grandes encontros acontecendo aqui. O argentino Mariano é apaixonado pelo Rio. Porque nós gostamos muito da cidade. Da ruta. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.